Bom, como fazer o ajuste dos barômetros da Vaisala PTB 220 e PTB 330? Esses barômetros são usados muito para aeroportos, então, se ele tiver com erro maior que 0,3, o ideal é a gente fazer um ajuste, né? Calibrar, conhecer o erro e depois fazer o ajuste. Para fazer o ajuste, a gente precisa conectar ele no via RS-232. Quando não for aqui, numa base como essa, vai ser embaixo do aparelho ou por dentro, tá? Conectou ele, a gente vai ligar o hiperterminal, né? O hiperterminal geralmente é 9600, 8, 1 e nenhum. Ou aqui pode ser 7 e aqui pode ser even, tá? No caso, esse aqui funcionou assim, ó, 8, 1, nenhum e nenhum, né? Quando eu clico na letra R, ele começa a dar as leituras. Quando eu clico na letra S, ele para as leituras, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar a letra S para parar as leituras, tá? Venho aqui no barômetro e eu ligo essa chavinha aqui, ó. Essa chavinha aqui em específico, ela vai habilitar para que eu possa mudar os parâmetros do barômetro. No caso, eu vou até desabilitar já para não esquecer, ó. Vou deixar assim, tá vendo? Mas eu tive que ligar para habilitar. Então, uma vez que eu liguei ela, o que eu vou fazer? Eu vou agora abrir o Word, porque foi esse processo que eu fiz, tá? Vou abrir o Word. Aí. E eu vou fazer o seguinte, vou dar a letra S de stop e dar o Enter, né? Depois eu vou escrever exatamente isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui um que deu certo. Ah, tá. LC off. Vou dar o LC off e vou dar o Enter. Aí vai aparecer isso aqui, ó. Linear Adjust Off, que está desligado. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer o seguinte. Vou dar LCI espaço 1 e Enter. Aí ele vai falar o seguinte, para P1. Quanto que está lendo? Aí eu venho aqui no barômetro, vou deixar tudo conectado, vou tirar o ar para o início da escala. Por exemplo, vamos supor que seja 800 milibar. Vejo quanto que está dando 800. Anoto do instrumento, digito, né? Então, por exemplo, que nem eu fiz aqui, ó, 802,81 e vejo quanto que está dando no meu padrão, tá? Quando eu colocar 802,21 que eu der o Enter, ele vai falar assim, qual que é a correção? A correção é a leitura do instrumento menos a leitura do padrão, né? Nesse caso aqui, ó, eu digitei... Acho que era 04. eu digitei menos 0,38, tá vendo? Aham. Então, a leitura desse menos aquele deu 0,38. Então, eu tenho que tirar menos 0,38. Beleza, dou o Enter. Aí ele me pergunta a segunda leitura. Qual que é a segunda leitura? Eu venho aqui, vou acrescentar pressão para subir lá no máximo, na faixa de, por exemplo, 1100, 1050, no caso eu fiz 1050, e faço o mesmo procedimento. Quando estabilizar, quanto que está lendo? Coloquei 151,86 e dei o Enter. Aí ele perguntou qual a correção? Aí eu faço a conta desse menos aquele que deu menos 0,56. Coloco aqui menos 0,56, tá? Aí vou repetir os mesmos passos anteriores, só que eu vou fazer para LCI espaço 2, que é a segunda cápsula. Vou fazer a mesma coisa para LCI espaço 3, que é a terceira cápsula. Por quê? Porque esse barômetro ele tem 3 cápsulas, é como se fosse 3 barômetros em um. Então eu estou ajustando todas as cápsulas, tá? Às vezes pode ter só uma, é LC1, né? Depois que eu fizer isso, que eu fizer as 3, né? Eu vou colocar assim, ó, LC on. E aí ele vai falar on, ligou o ajuste, e vai falar o que eu corrigi, tá vendo? Nas 3 cápsulas e acabou. Aí eu aperto a letra R de read, R né? de read e ele começa a me dar leitura e aí eu percebo que a média das cápsulas, né, tá muito próxima do meu padrão. Aqui tá dando uma diferença de 0,05, né? Mas o que eu ajustei foi essas cápsulas aqui, ó, porque isso é um valor de média, né? Média dessas 3. Então eu ajustei a primeira, a segunda e a terceira, que foi a L1, L2 e a L3. E é isso.